E será que os personagens de One Piece estão sendo bem adaptados no live action? E terminou agora a segunda temporada do live action de One Piece. E aproveitando que agora nós temos 16 episódios dessa série, já dá pra falar um pouco melhor se os personagens foram ou não bem adaptados, principalmente nessa segunda temporada, nesse arco. E é isso que eu vou fazer aqui. Obviamente focando no Chapéu de Palha e depois fazendo algumas menções honrosas a personagens que estão à sua volta ao longo da temporada. Então, bom, o primeiro personagem que eu queria destacar é o Zoro. Eu acho que o Zoro ele foi muito bem adaptado aqui. Por quê? Porque quando você pensa nesse arco entre o fim de Arlong Park até Alabasta, que é esse pré-Alabasta, ele é um arco bem complicado pro Zoro. Porque o Zoro ele tem toda a sua importância no primeiro arco, de ser o seu primeiro almirante pro Luffy. Aí depois ele vai seguindo todo o arco de Arlong Park. E depois disso, você praticamente não vê mais muito sobre ele. Aí quando você vê essa parte de Alabasta, o pré-Alabasta, você tem a parte em Long Town, onde ele encontra Tashigi. Depois que ele encontra Tashigi, você pensa, nossa, agora vai começar um arco do Zoro aqui no mangá, porque ele viu a Tashigi, lembrou da sua amiga de infância, lembrou das espadas, ele ganhou 3 espadas que são muito importantes para ele. Só que desse ponto de Long Town pra frente, até chegar em Alabasta, o Zoro não faz tanta coisa. Em questão de ele continua sendo engraçado, ele continua sendo divertido, ele continua tendo esses fatores, mas ele é mais esse fator de ação e um pouco de comédia pro mangá. Aí a partir de Alabasta ele volta a crescer. Só que no live action de uma temporada, se você faz isso, o que acaba acontecendo? Você pega um personagem muito importante, muito interessante, e você joga ele de lado. Ele praticamente vai virar um personagem de ação sem muita função narrativa. Então por isso eu gostei tanto da adaptação deles, porque deram muito mais sustância pro personagem. E como eles fizeram isso? Colocando o Mihawk na temporada. O Zoro, ele não fala sobre o Mihawk nessa parte. Ele quer ser o maior espadachim do mundo, mas ele não menciona. Aqui no live action você deu muito mais sustância pro personagem, porque a partir daí, sempre que ele luta, ele imagina o Mihawk, sempre que ele luta, ele imagina uma luta contra ele coloca aquele personagem ali como se fosse o seu antagonista, o que ele tem que superar, e ao longo de toda a temporada ele fala sobre isso. Então por isso eu gostei tanto da adaptação do Zoro. Visualmente ele é muito fiel, como todos os personagens que estão aqui, isso nem tem o que reclamar de One Piece. Você pode reclamar do valor de produção em cima dos visuais, mas é inegável que quando você pensa nos personagens visualmente, são iguais ao mangá, mas eu gostei muito dele como adaptação, porque ele realmente ele não é o que uma adaptação boa tem que ser. Ela não tem que só recriar o que tem no mangá na tela, você tem que trazer para outra mídia, e aqui você faz isso muito bem, porque você acaba dando mais sustância pro personagem, colocando fatores que voltam lá para frente, que é, para quem já leu o mangá, sabe que mais pra frente ele vai reencontrar o Mihawk, tem um momento que eles até treinam junto, então é muito interessante já colocar isso aqui, dar mais sustância, então isso é uma boa adaptação. O segundo personagem que entra na mesma categoria do Zoro é o Sanji, porque o Sanji, ele também, quando você pensa nesse arco pré-Alabasta, ele também não tem muito o que fazer. Ele acaba sendo um personagem que é muito importante em um momento específico, onde ele acaba atendendo o telefone e falando com o Crocodile, que no caso aqui é o Mr. Zero. Mas quando você pensa como um todo, o resto do arco do Sanji aqui, ele não faz muita coisa. Ele vai voltar a ter um pouco mais de importância quando ele chega em Drum, que é a ilha do Chopper, mas chegando lá, ele não faz muita coisa, ele praticamente luta e fica desacordado. Ele, de novo, mesma coisa do Zoro. É engraçado, é divertido, é um personagem carismático, com ótima sequência de ação, mas é a história dele. Nesse pré-Alabasta no mangá também acontece isso. Aqui eles também deram mais sustância pro personagem. E como eles fizeram isso? Colocando ele muito mais importância com a Nami, colocando ele muito mais dentro da ação, colocando ele muito mais presente nos episódios e também na parte final. Na parte final, quando ele acaba tendo um diálogo incrível com a Nami, onde ele fala sobre como foi sua infância e como ele teve que ser autodidata cozinhando, falando da sua mãe, é muito importante pro mangá. Eu sei que o mangá é diferente da adaptação live action, porque se você parar pra pensar, elementos como Zoro e Mihawk treinando, isso foi lá pra frente pós Marineford. Quando você pensa no Sanji falando da sua mãe, como ele fala aqui, isso acontece lá na frente também, quando tem o arco do Sanji. Quando o Oda escreveu isso, ele provavelmente não imaginava que ia chegar até lá. Ele imaginava que a história ia chegar para esse ponto.
Você ter a história completa faz com que você pegue elementos que acontecem na frente do mangá e puxe pra cá. E aí você acaba acrescentando, engrandecendo alguns personagens graças ao Oda e graças à obra original. O que eu tô falando aqui não é uma crítica à obra original, porque funciona muito bem lá. Tô falando que o live action consegue adaptar muito bem, porque com a adaptação consegue acrescentar coisas que crescem muito o personagem. E o Sanji foi exatamente isso pra mim. Colocando mais ele presente com o chapéu de palha, ajudando muito mais a Nami e principalmente a parte da mãe. Falando sobre a mãe, a gente conhece mais sobre o personagem, você engrandece ele. Outra ótima adaptação. O mesmo vale para o Usopp. Por que eu falo sobre o Usopp? Porque a primeira temporada do Usopp é desastrosa. A primeira temporada do live action dele é muito ruim mesmo. Porque ele é um personagem que é um dos meus preferidos, do Chapéu de Palha. Eu acho ele muito carismático, mas o Usopp, no live action, foi muito mal adaptado na primeira temporada. Porque o arco dele é muito mal feito e depois ele não fica ali de segundo plano. Aqui, eu acho que ele já é pior que o Sanji pro Usopp. Porque pode-se dizer que nesse arco ele tem sua importância no pré-Alabasta, mas ele não tem. Ele meio que participa como algo importante, mas tão importante assim. Quando você pensa. Então, ele foi uma adaptação fiel, dá pra se dizer. Tudo que ele faz no mangá, ele faz aqui. As partes mais importantes estão aqui. Que seria principalmente a parte onde ele fala com o Dory e com o Borg, quando ele descobre a sua confiança, ele descobre a sua coragem. Então é isso, o Soap é mais isso, ele foi muito bem adaptado, eu acho que o ator melhorou bastante a atuação da primeira para a segunda temporada, mas principalmente, esse arco do Soap não tinha muito o que mudar. Você tinha só que adaptar de forma fiel para fazer com que o personagem tivesse esse arco de desenvolvimento em relação à sua coragem. Ele começa a temporada tendo medo de tudo, e você vê que depois do encontro dos gigantes ele quer ser um grande guerreiro. Adaptaram fielmente, gostei muito da adaptação, de novo. Esse é um personagem que fez eu gostar. Eu gosto dele no mangá, não gostava dele no live action, e agora eu gosto pelo que eles fizeram aqui. O próximo personagem seria o Luffy. E o Luffy, aí, eu acho que é o personagem... Ele, se você analisar a igualdade de mangá e personagem, você vai falar que eles são iguais. É um personagem que grita, que realmente é carismático, envolvente. O problema é isso que eu falo de adaptação. Às vezes, mídias diferentes pedem coisas diferentes. No mangá, o Oda tem essa característica de sempre querer deixar as coisas a mais, as expressões a mais, os sentimentos a mais. Então os personagens dentro de One Piece sempre gritam muito, falam muito. No mangá isso funciona muito bem porque você está seguindo a sua leitura. O anime, por ser uma animação, ele aceita algo mais exagerado pelo mundo de One Piece. Quando você chega no live action, isso acaba se tornando um problema. Por quê? Porque são atores. Então você pode mostrar a expressão de forma diferente. Claro, seria muito legal se um momento ou outro o Luffy gritasse, o Luffy pulasse, o Luffy fosse quem ele é. Mas como adaptação, eu acho que teria maneiras diferentes de você deixar o personagem mais feliz, mais alegre. Talvez com um sorriso, talvez cantando uma música como ele faz. Agora, o meu problema com a adaptação dele é que parece que ele está muito deslocado do que é o resto. Isso é muito complicado de falar, porque ele, em questão de adaptação, em questão de fidelidade, ele é o Luffy. O problema é, essa mídia não podia ser assim. Tanto que parece que ele tá muito deslocado dos outros, parece que ele não conversa muito com aquela história, parece que ele tá em outro set e chegou em One Piece. Então esse é o problema do Luffy. Eu acho que o do Luffy é a pior adaptação de uma obra, de uma mídia para outra. Eu acho que ele em questão de visual, ele tá incrível, eu gosto muito do Inaki, mas o problema é realmente esses gritos. O sorriso, essa parte carismática que ele tem. Eu acho que o grito do Luffy, por mais que seja fiel ao mangá, para uma outra amiga, eu acho que deveriam ter pensado em outras formas, ele não faz isso o tempo todo. Porque ele quebra alguns momentos de emoção, ele quebra alguns momentos dramáticos, e isso acaba incomodando. Para mim, ele é a pior adaptação do Chapéu de Palha até agora, não pelo ator, mas pela forma como o roteiro resolveu seguir muito fielmente. E, de novo, pode ser parecer contraditório, mas não, são mídias diferentes, então você tenta adaptar de formas diferentes. Agora, vamos falar um pouco sobre o Chopper. O Chopper era um medo real que eu tinha aqui, por motivos óbvios, né? Ele é uma rena que acaba mudando de tamanho. E o Chopper, ele é muito importante para o Chapéu de Palha, mas ele é muito importante para poder fazer com que ele é o cara fofo do grupo, ele é o personagem bonito do grupo, ele é o personagem que você vai criar um carinho do grupo, e ele precisa ter muita expressividade. E o Chopper foi uma ótima adaptação. O Chopper, assim como o próximo personagem que eu vou falar aqui, é muito difícil falar porque eles não tiveram tanto tempo de tela o suficiente para a gente falar, isso é uma boa adaptação. Então, o que eu estou julgando agora é o que eles conseguiram fazer até agora. Pode ser que pior na próxima temporada, que eles vão ter mais espaço. Mas aqui eu gostei bastante do Chopper, principalmente porque eu achei que o visual dele não me incomodou. Isso é muito importante. Porque se
me incomodasse o visual dele, seria um problema para todo o resto do arco. Porque o Chopper é muito importante, o Chopper muda muito de tamanho, o Chopper tem 7 transformações, vale lembrar, ele não falou aqui, não mencionou, mas ele tem 7 transformações. Ele é um personagem que ele precisa ter esse ar de fofo e eu acho que eles conseguiram fazer isso. E o arco do flashback mostrou isso. Agora a dúvida é, vão conseguir fazer isso por uma temporada? O Chopper aparece muito pouco no episódio 6, ele aparece muito no 7 e no 8. Beleza, tudo bem, 2 episódios muito grandes com o Chopper ali e funcionou muito bem. Mas agora o Chopper vai funcionar por 8 episódios? Será que vai funcionar? E outro fator sobre o Chopper que me dá medo. Quando ele entra no Chapéu de Palha, ele acaba tendo muito mais relação com os personagens. Aquele momento no final do episódio 8, onde o Zoro segura o Chopper e coloca ele no ombro, ele é o normal do Chopper no Chapéu de Palha. Nami e principalmente a Robin acabam pegando ele como se ele fosse o filho delas. Então ela realmente cuida dele, segura no colo, dá algodão doce, coloca a roupa nele. Então, quero ver como isso vai funcionar. Porque realmente, o Luffy, o Usopp e o Chopper tem uma relação muito forte de fazer muita piada. Mas isso dá pra você fazer em tela sem ter que se encostar um no outro. Agora, Robin, até o Zoro bastante, encosta muito no Chopper. Quero saber como vai funcionar isso em tela. Até agora eu gostei muito do que fizeram, funcionou em tela. Mas para 8 episódios, sendo que ele vai ter que ter muito mais ligação, muito mais contato físico, eu quero ver o que vai acontecer. E a próxima personagem seria a Nico Robin, já que eu mencionei a Robin. A Nico Robin, eu gostei muito da atriz, eu gostei muito de como ela passa visualmente a Nico Robin, tanto as roupas dela, lembra, de novo, idêntico, parabéns. Você vê que a pessoa que fez essa adaptação, ela era muito fã de One Piece, porque ela pega a roupa de capa aleatória de One Piece e coloca como roupa da série, capa de imagens meio que entre um capítulo e outro que o Oda coloca ali, coloca na série. Acho isso fenomenal, acho isso fantástico mesmo. E a Robin tá ali pra isso. A Robin, ela já passa todo o ar de Robin. Em questão, principalmente nesse momento, né? Porque a Robin vai mudando muito ao longo do mangá, principalmente depois do arco dela. Mas nesse momento específico, a importância da Robin, ela é assim, essa ladra, que engana as pessoas, que é uma líder, que ela tem que passar essa ideia de qual lado ela tá, uma anti-heroína. Eu acho que ela passa isso, de novo, porque a Robin é a mesma coisa do Chopper. Porque a Robin, a atriz tá muito bem como ela, lembra muito ela visualmente, você vê as cenas dela, lembra a Robin mesmo conversando, mas, de novo, ela aparece, vamos dizer que tem 8 episódios. Cada episódio tem 1 hora. Você tem um pouco mais de 1 hora, você tem um pouco mais de 8 horas. Na verdade, contando os tempos extras, posso dizer que One Piece tem quase 8 horas e meia de série, a segunda temporada. Disso aí, você pode tirar que a Robin aparece o quê? 20 minutos? Se for muito legal. 20 minutos de 8 horas não é nada. Então aí sim que é o ponto da Robin. Até agora eu tô achando uma adaptação ok, em questão de visual. A atriz me convenceu que ela é a Robin, mas ela tem que me convencer de novo, por 8 episódios. É a mesma coisa do Chopper. Chopper foi muito legal, ele teve, vamos dizer assim, 2 horas e meia de tela, mas ele ainda tem que durar por 8 episódios. A Robin é a mesma coisa. A Robin tá muito legal visualmente, a atriz me convenceu, mas ela tem que me convencer por 8 episódios. Aí sim que ela vai provar que ela é a Robin ou não. Ela é uma atriz muito competente. Se você procurar os filmes dela, você vai ver que antes disso ela já era uma atriz muito boa, mas tem que ver. E os 2 últimos personagens eu deixei a que eu queria mais falar aqui, que é a Nami. Cara, eu gosto muito do que fizeram com a Nami aqui. Pra mim, a Nami eu acho que talvez seja a personagem melhor adaptada de todo o Chapéu de Palha até agora. Porque a primeira temporada da Nami, ela tem esse arco dela, que é porque ela é praticamente o condutor do arco. Ela é, na primeira parte, até a Long Park, o que a Robin vai ser agora. Que é essa ideia de ela é amiga ou é inimiga. Só que o One Piece, na primeira parte, ela vai acabar na história da Nami. Então ela tem que ter uma importância para carregar eles até lá. Nesse pré-Alabasta e em Alabasta, a Nami tem importância, mas ela tem menos. Porque, no mangá, pelo menos. Porque ela acaba sendo importante para poder conduzir o grupo, para poder realmente fazer eles fazerem algumas coisas, e ela se preocupa muito com ela em primeiro momento, pelo menos ela quer passar essa impressão. Eu gostei que primeiro, no live action, colocaram ela muito mais perto da Vivi, porque ela realmente menciona no primeiro episódio que seria legal ter mais mulheres no barco. Então você vê que ela tenta conectar sempre aquilo. E o que eu gosto mais é como que a Emily Hutt, que é que faz a Nami, ela consegue trazer muita sensação de que a Nami é. A Nami, ela tem essa sensação de que ela é, ao mesmo tempo, a navegadora, exploradora, ela é a mãe do grupo, de certa forma, porque ela faz com que eles vivam em sintonia, ao mesmo tempo que a Nami, ela é aquela pessoa que ela acaba, a partir de Arlong Park,
aprendendo a como gostar das pessoas de novo, a se relacionar e ter uma nova família. Eu acho que a Nami consegue passar tudo isso aqui. Ela consegue passar o papel de líder quando precisa, de mãe quando precisa, de amiga quando precisa, de navegadora quando precisa. E eu acho que a Nami faz tudo o que precisa aqui. Sem contar que tem esse a mais de que aqui você vê que ela tem mais ligação. E eu acho que a Emily Rudd consegue passar isso muito bem na sua atuação. Eu acho que ela é a melhor adaptação que tem de One Piece aqui. Porque ela é aquela personagem que você vê que ela é fiel ao mangá, mas ao mesmo tempo ela consegue ter elementos novos que se destacam para poder ter o live action. E agora eu vou entrar, depois de todos do Chapéu de Palha, nas menções honrosas. A primeira menção honrosa, ainda em Chapéu de Palha, é o Brock. É o Brock porque ele aparece, né? Ele aparece na cena da Labum, na hora que ele tá cantando a famosa música Palabum. É uma cena bem legal, mas de novo, é só uma menção honrosa. Visualmente eu gostei, vai pro falar do visual. Gostei muito do visual do Brock, achei muito legal, a risada dele ficou muito legal. Mas de novo, é uma cena rápida, bonita, pra fã, vale a pena. O mesmo vale pro Bartolomeu. Aparece também rápido, gostei visualmente, mas também não faz tanta coisa, é só uma menção honrosa. O Sabo, outra menção honrosa. Não gostei do visual do Sabo. Ele tá igual ao do mangá, mas ele aparece muito de fundo, não quero julgar muito o Sabo, mas eu não sei, me deu uma certa estranheza o visual dele. Crocodile, outra menção. Porque Crocodile é o principal vilão do próximo arco, que é o arco de Alabasta, e depois ele volta também em outros arcos, como Marineford e tal. Mas quando você pensa, gostei do visual, gostei do gancho, gostei da roupa, só mudaria a lente de contato. Eu sei que parece uma crítica chata, mas me deu uma certa estranheza aquela lente de contato. Tirando isso, Joe Manganiello é um ótimo ator, gostei dele visualmente. Agora falar um pouco sobre os Baraki Words, né, que aparecem também bem rápido, mas vale destaque. Eu gostei muito do visual deles e todos ali, vou falar de modo geral, porque não tem como se destacar muito bem o Baraki Word. Todos eles ali, os números no caso, e também os Miss Valentine, Miss Sunday, Miss Golden Week, estão todos muito bem visualmente. E eu gostei muito da adaptação, por isso que eu deixei todos eles para falar por último. Porque nesse arco do pré-Alabasta, todos os Baraki Words, eles são engraçadíssimos no mangá, divertidíssimos de se ler. One Piece é um mangá muito gostoso de se ler. Você consegue ler vários volumes em dias, porque realmente é uma leitura que flui muito rápido. Mas é inegável, os Baraki Words, eles são personagens fracos. Eles são personagens fracos não no sentido de narrativa, porque eles funcionam narrativamente, são engraçados. Eles não têm um peso dramático. Eu gostei muito deles porque a série conseguiu dar mais substância para eles. Porque aqui você consegue sentir que eles dão uma ameaça, que eles dão um certo senso de perigo, que funciona muito bem, algo que tem no mangá. Isso eu gostei do Baraki World que eu queria destacar. Já que eu mencionei no vídeo, também vale destacar como menção honrosa para fechar a Vivi. Eu gostei muito da introdução de como trabalhar na Vivi aqui, até porque ela vai ter uma função muito importante na próxima temporada. Gostei da atriz, acho que ela faz muito bem esse papel de mudar de lado. Queria ter visto um pouco mais ela preocupada com a Alabasta. Porque o grande ponto da Vivi nessa parte pré-Alabasta é como ela tem o seu coração dividido entre aquela nova tripulação que ela ama com a Alabasta em relação a... eu quero salvar a Alabasta, mas eu não posso abandonar essas pessoas que têm tão bom coração comigo. Aqui você sente que a Vivi ama o Chapéu de Palha, mas ao mesmo tempo falta ela falar mais sobre a Alabasta, falta ela sentir mais sobre a Alabasta. Cenas como quando tá a Vivi e o Luffy em cima do dinossauro, no live action, onde ela fala como é a Alabasta, como funciona o castelo, como funciona as coisas diárias, tinha que ser mais. Faltou aquela cena como tem no mangá, pré-Drum, onde ela leu um jornal onde fala como o conflito está aumentando. Vou ter uma cena assim, uma cena onde ela falasse, olha, meu coração está dividido, eu não sei o que fazer. Até porque esse é um momento dramático interessante, onde a Vivi fala sobre isso no mangá, onde ela fala, eu tenho que ir para Alabasta. A Nami fala, a gente vai para Alabasta, não importa com a minha saúde, e no final a Vivi aceita ir para Drum. Acho que faltou um pouco isso, faltou só um pouquinho disso na Vivi para mim, que é esse senso de eu preciso salvar a Alabasta de qualquer jeito. Ela quer salvar a Alabasta, você sente isso, mas faltou um pouco. Mas a atriz é boa, eu gostei do que fizeram com ela. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da segunda temporada live action de One Piece? Qual personagem foi melhor adaptado para você? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.